Fala pessoal, bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Faz uns dias eu tô sumido, né? Faz uma semana que eu não gravo vídeo, meu celular quebrou a tela, tive que trocar o celular. Graças a Deus, Deus proveu um celular melhor para mim e poder gravar um vídeo, né? Transmitir conhecimento, uma palavra que pode mudar a vida, transformar a vida. Pode não, muda a vida, transforma, nos direciona, nos conduz. Então, a palavra de Deus, Hebreus 4:12, fala assim que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir juntas e medulas e o desejo do coração. Então ela penetra no nosso íntimo. Ela penetra nas juntas e medula, nos desejos do nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Então ela nos limpa, ela nos purifica porque nos limpa. João 15, versículo 3, Jesus ele fala assim que pela palavra nós estamos limpos. Então, eu tô aqui de boné, camiseta cavada, tava na academia, e sempre que eu tô treinando, Deus, ele fala comigo, e isso é o que? A conexão, o relacionamento com Deus, e é isso que eu quero falar, sobre isso, sobre conexão, sobre relacionamento, sobre intensidade, sobre constância, sobre preparamento. Por que que eu tô falando isso? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, e ele diz assim, né? Capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27, o apóstolo Paulo ele fala assim, por que que eu estou comentando isso? Na academia, Deus ele fala conosco em qualquer lugar. A Bíblia fala assim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então se você estiver ligado em Deus, se você estiver ligado na videira, onde você estiver, Deus ele vai falar com você, no trabalho, né? Na rua, no carro, na moto, em todos os lugares. Então isso é uma vida de dedicação, é um estilo de vida. A Bíblia fala em Atos 15, se não me falha a memória, os discípulos foram reconhecidos como pequenos cristãos, imitadores de Cristo, porque o estilo de vida dos caras, a maneira de falar, de pensar, de agir, eles pareciam com Cristo. Eles não chegavam no lugar assim, intitulado, eu sou cristão, eu sou crente, não, não. A maneira de você se comportar, as pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente de nós. Então, é um estilo de vida. Então, vamos lá, né? Olha só o que o Paulo ele fala assim, ó, vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Uma pergunta ele faz. Então você não sabe que corre no estádio, só apenas um ganha o prêmio, né? O primeiro lugar, o segundo, tem diversos prêmios. Mas aqui ele está falando assim, apenas um ganha o prêmio. Naquela época lá, na Grécia, os romanos, eles tinham os jogos, então só um levava o prêmio. Então olha só, olha. Então, ele falou assim, ó, corram de tal modo que alcancem o prêmio. É isso aqui, ser dedicado, você ser esforçado. Então vamos lá, vamos lá. Todos os que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha só que a Sagrada Escritura está nos direcionando. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então o apóstolo Paulo, ele está falando assim, ó. Então, o corredor, o atleta, o lutador, o jogador, um exemplo aqui que eu estou trazendo, ele se submete a um treinamento rigoroso, ele se dedica dia, acorda cedo, vai treinar, se alimenta, faz uma dieta, se esforça no treino para ter o quê? Para ter um resultado, para chegar aquele grande dia ali, ele conseguir a medalha, ele conseguir o prêmio que ele estava a fim de buscar aquilo. E tem outras pessoas que estão competindo, então outras pessoas estão também se dedicando a isso. Então vamos olhar, né, o cenário que nós vivemos. Vamos colocar lá os Jogos Olímpicos, de 4 em 4 anos. As pessoas se preparam dia após dia, treinando, se submetendo a um treinamento rigoroso lá. O professor, o coach, tá lá, faz assim, vai para cima, vamos lá, vamos esforçar. A Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, e os jogadores todo dia treinando, liga, campeonatos, estão participando, estão treinando, estão se esforçando. Outra modalidade, o Mr. Olímpia, que é o fisiculturismo, o esporte, uma vez por ano, os caras todo dia treinando, se alimentando, se dedicando para alcançar uma coroa. E nós, cristãos, né? E nós precisamos também sermos dedicados, né? A uma vida espiritual, a uma busca a Deus. Por que eu estou falando isso?
Se nós queremos ter um resultado no esporte, nós precisamos o quê? Se dedicar. Se nós queremos ter um resultado no nosso trabalho, nós precisamos se dedicar, fazer o curso, vendedor, ir atrás, correr, anunciar, postar, isso, aquilo, outro. E no reino de Deus, o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ter essa convicção. Tudo na nossa vida é esforço, não é brincadeira, não é da maneira que eu penso. Você vai na academia, você vai ver pessoas treinando o ano inteiro e não obtém resultado nenhum. Por quê? Não tem esforço, não faz uma alimentação correta, não tem um conhecimento. Então, a própria Bíblia fala em Oséias 4:6, que 6:4, se não me falha a memória, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem gente que vai na academia, treina errado, tem gente que não faz uma alimentação balanceada, uma alimentação diária ali, então leva de qualquer maneira e não tem resultado, não vai ter resultado. Você vai treinar o ano inteiro e não vai ter resultado nenhum. E assim também é a nossa vida espiritual. Se eu não tenho uma disciplina, se eu não tenho uma constância na oração, que é buscar o reino de Deus, na leitura da Bíblia, conhecendo o coração de Deus, que resultado que eu vou ter? Então, quando a gente olha as Sagradas Escrituras, você vai ver que os discípulos, Jesus, onde eles passavam, aconteciam os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E o que eles faziam? Eles se dedicavam à oração, ao relacionamento com Deus. No livro de Atos inteiro, se você ler, você vai ver que os discípulos, onde eles passavam, posicionavam mãos, pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos. Então, o que nós precisamos fazer nesses dias? É se dedicar, é viver uma vida de dedicação, é viver uma vida de compromisso em todas as áreas. Se eu quero, igual eu falei, se eu quero ser um empresário, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás. Então tem coisas que ninguém vai fazer para mim. Eu preciso ser dedicado, eu preciso ser disciplinado, eu preciso me submeter a um treinamento rigoroso, a aprender dia após dia para alcançar metas, estratégias, ao qual muitas pessoas não estão fazendo, seja na vida física, seja na vida sentimental, seja na vida emocional, seja na vida conjugal, seja na vida espiritual, em todas as áreas. Então por que hoje nós cristãos não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, vendo pessoas sendo curadas igual antigamente? Porque nós não estamos se dedicando como devia se dedicar. Isso foi só um exemplo que eu trouxe para nós refletirmos. Então, Paulo ele fala assim, né, que o que corre no estágio, ele se submete a um treinamento. Por quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Mas ele fala assim, nós, porém, se esforçamos para alcançar uma coroa incorruptível, sabe? Que é a coroa de glória, aquele grande dia, quando Jesus voltar, para nós morar com ele. Então, cara, isso é profundo, isso é uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E se nós aplicarmos isso em todas as áreas da nossa vida, sermos dedicados, sermos constantes, coisas vão mudar. Você vai viver uma vida boa aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Então as pessoas querem um algo rápido, um algo fácil, um algo instantâneo, né? Eu não consigo orar, eu não passo tempo com Deus, e quer ver pessoas sendo curadas, quer expulsar demônio, quer ressuscitar o morto. Se não faz nem o simples, não tá fazendo nem o simples, não acorda mais cedo, não se dedica, vai viver que sobrenatural. Vai viver nada, vai viver nada. No esporte, se você não se dedica, se você não se cuida, você não vai viver nada, você não vai ter uma vida abundante, você não vai viver dias longos, se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa. Então que isso venha despertar em nossos corações, para nós se dedicarmos mais, em todas as áreas, buscar o reino de Deus, né? A sua justiça. E Jesus fala assim, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então esse é um princípio que nós não podemos negociar. Sabe? É um estilo de vida, eu treino, eu me alimento bem, e mais algo que eu não negocio, é eu acordar cedo e buscar a Deus. No meio da tarde eu buscar a Deus. O dia inteiro você está conectado com o céu, porque tem pessoas precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um direcionamento, precisando ouvir uma palavra dessa, de um compartilhamento para alcançar mais vida, porque a fé ela vem pelo ouvir.
O apóstolo Paulo fala em Romanos 10. A fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E como que eles vão crer se não tem quem pregue, se não tem quem ministre, se não tem quem grave um vídeo, se não tem quem faz um evangelismo, se não tem quem anuncia? Como que as pessoas vão crer? Por isso que o mundo tá dessa maneira. É caos, é tragédia, uma mensagem que não edifica nada, que não muda a vida de ninguém. Num estralar de dedo assim, ó, voa. Agora uma mensagem que pode mudar uma vida, transformar uma vida, as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham. Por quê? Esse é o estilo de vida, a maneira da pessoa, isso não tem problema, né? Mas aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E muitas pessoas falam assim, por que tem resultado? Por que cada dia está mais fibrado? Por que cada dia está mais definido? Isso é um exemplo, estou falando da musculação, da academia, do treino. Um tá um pouquinho mais cheinho, mais gordinho, mais fortinho, porque é esforço, é dedicação. Então, eu só vou ter resultado naquilo que eu faço, naquilo que eu me dedico. Então guarde isso no seu coração. Se você quer viver uma vida abundante com Deus, viver uma vida próspera, uma vida de paz aqui na terra, enquanto a eternidade não chega, não estou falando uma vida de perfeição sem luta, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a Bíblia tem promessas, né, de você viver uma vida de paz e prosperidade e sobressair as lutas. Ou você pode ter uma vida também escassa, de preocupação e de derrota. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da palavra. Então, se eu quero ter resultado, se eu quero ser um atleta, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso o quê? Me esforçar. Então, guarde isso no seu coração, né? Se dedique. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, eu não corro como quem corre para nada. Então, olha só, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, não. Direcionamento, uma vida de propósito, eu saber onde eu estou, onde eu quero chegar, eu preciso saber isso. Então ele fala assim, mas eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo. Então é você se dominar, é sua mente governar o seu corpo, não a sua boca governar, né? Não, a sua mente, cérebro, governo, estabilidade. Você precisa governar a sua vida, governar o seu dia e não deixar ser governado pela sua boca, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, por aquilo que você vê, por aquilo que você fala. Não, guarde isso no seu coração. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um emoji, deixa aqui para que o YouTube venha entender que é algo relevante e mande para mais pessoas. Compartilhe com um amigo, com um vizinho, no grupo de WhatsApp, para que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam mudadas. As pessoas hoje, olha só isso, as pessoas querem um resultado rápido, gente, né? Vê de eu ir treinar, fazer uma alimentação, eu quero ir lá fazer uma bariátrica, eu quero fazer uma lipoaspiração para ter um resultado rápido. Vou ter, mas daqui a um ano isso aí vai voltar tudo de volta. E na vida espiritual a mesma coisa. As pessoas querem pregar com unção, pregar com ousadia, mas não quer ter um relacionamento com Deus. Quer que você posicione a mão e traga uma revelação do céu. E cara, não é assim. Você precisa se dedicar. Você precisa se esforçar. Você precisa buscar na fonte. Busca em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus abençoe o nosso dia. Estamos voltando essa semana. Novos vídeos, novas mensagens, novas ideias, direcionamento, uma vida de propósito, uma vida de objetiva, rumo aos céus, rumo ao alvo, viver uma vida de paz, viver uma vida de prosperidade aqui na terra, esperando a volta de Jesus, gerando vida, transformando vidas, pois esse é o propósito do Evangelho, é transformar a vida das pessoas, para que elas venham conhecer ao nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Deus abençoe. E até a próxima.